Este é o espaço da espada do Espírito em ação. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que estão ligados a esta estação de rádio, a esta hora, e a graça do Senhor Jesus dirija e ilumina o caminho de todo aquele que crê. Nós chegamos a esta hora para darmos continuidade ao tema com o qual nos estamos a debruçar esta semana, e ali nós tomamos esta graça que o Senhor nos comunicou para também fazer a transmissão da mensagem que está no coração. Vamos hoje tirar a referência de Números, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 7 e pararemos no versículo 13. Para quem tem a sua Bíblia, estamos em Números, capítulo 20, versículo 7, e vamos parar no versículo 13. Uma história longa, mas vamos à leitura. Está escrito assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os olhos deles, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Vamos orar. Pai Santo, o tempo é para louvor da Tua glória, igualmente é tempo de salvação. Glorifica o Teu nome, porque muito há, Deus, que está aí pelo mundo para ser redimido. Olhamos, Deus, para as almas que o Senhor quer salvar e dissemos: aqui está um instrumento. Sujeitamos tudo que ocorre aqui para que o Senhor faça o que quer. Salve nesta hora, cure, transforme, manifeste a Tua glória em tudo que ocorre aqui. Este é o momento, e em tudo que acontece desde agora e para sempre. O Teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim, amado, vai esta trajetória. Estamos a olhar para a vida de Moisés, um dos homens que tem uma marca muito grande na trajetória do povo de Israel, e é conhecido Moisés pelo domínio que tinha sobre águas. Ele fazia basicamente com água coisas admiráveis. Deus lhe havia capacitou a Moisés, não é, com poder, unção e graça para empreender e manifestar maravilhas de alta dimensão no concernente à água, e fundamentalmente no confronto que ele teve com Faraó. Evidentemente que Faraó tinha poderes baseados em águas no rio Nilo, e eles tinham uma grande, digamos, expectativa do que ocorreria no mundo
através, não é, das tradições feitas naquele rio. Tanto mais que em Ezequiel Deus chama Faraó, que estava na fase de Ezequiel, não é, a governar o Egito, diz este jacaré que está no Nilo. Mas nós estamos a falar de Moisés, homem chamado por Deus, ungido por Deus, que fez coisas poderosíssimas, manifestou grande glória no Egito e principalmente quando exterminou toda a geração de homens valentes do Egito no Mar Vermelho. Evidentemente que por mandato de Deus, mas os gestos foram feitos por Moisés quando eles entraram nas águas, seguindo os israelitas. A voz de Deus disse isso a Moisés: estende a tua mão agora, não é? E as águas voltarão sobre eles. Estendeu Moisés a mão e as águas cobriram os egípcios, morreram todos ali. Aquela geração, aquele exército, não é? Os homens que sustentavam o Egito naquela fase morreram todos. E isso não foi obra de espadas, lanças, material bélico daqui ou dali. Foi, não é, o poder de Deus, não é, que estava a operar através de Moisés. Deus o usou para esta finalidade de, não é, colocar naquela geração um nome, um conhecimento do poder que Deus tinha ou tem sobre os homens, sobre a humanidade e sobre toda a criação. Mas particularizando hoje e neste trecho a vida de Moisés, encontramos uma contenda entre Moisés e o povo de Israel e os israelitas que estavam a fazer o seu êxodo. Estes israelitas cresceram no Egito e estavam familiarizados com o Egito, assim como os homens familiarizam-se com as coisas da terra, e daí há muita dificuldade que têm de crer ou de perceber Deus pelas coisas que Ele diz, já que os seus órgãos dos sentidos, o seu consciente, o seu subconsciente, o seu inconsciente estão muito, digamos, ligados a experiências meramente humanas, e as experiências com Deus começam a ficar complicadas. Antes que eu termine este lado de Moisés e das experiências dos israelitas no Egito, é importante afirmar o que já dissemos de Pedro, que ouvindo a voz de Deus, não é que ele tivesse dúvida acerca de quem estava a falar naquele dia. Ele sabia que Deus é que estava a falar com ele, tanto mais que ele mesmo disse: Senhor, nunca comi coisa imunda. A tradição, a capacidade, não é, de expressar-se, levou Pedro a discutir e a responder 3 vezes a Deus, dizendo que não iria fazer o que Deus estava a mandar, porque ele sabia o que está correto. E por que digo que ele disse que sabia o que estava correto? Porque ele falou que não podia, porque nunca comeu, colocou na sua boca algo imundo e comum. E a pergunta é: por que Deus diria a Pedro para comer algo comum e imundo, se assim fosse? Mas a visão tradicional, a capacidade de expressar-se, não é, o potencial dele próprio, seja, vamos falar do potencial acadêmico ou religioso, dava para ele pelo menos, esta autorização, não é, ou a autoridade de dizer para Deus: isto não deve ser assim, deve ser de outra maneira. E a resposta de Deus é esta: não chame, isto está em Atos 10, não chame imundo e comum aquilo que eu
santifiquei. Aqui eu quero dar grande valor à compreensão das Escrituras pela revelação do Espírito, não a mera leitura, porque um ídolo da leitura ou do curso feito, do entendimento dos homens, pode impedir a obra que Deus está a fazer nova naquele dia, porque a compreensão é menor. Não quer dizer que a pessoa sai dali sem saber absolutamente nada. Quer dizer que a revelação virá progressivamente, mas ao entendermos, ao sabermos que aquela é a voz de Deus, Deus que deu as Escrituras, então poderemos com as Escrituras confirmar e entender que há uma conexão entre a Escritura que está na Bíblia e certas ações, certos ministérios, certos momentos da vida diferente do nível que até aquele momento nós conhecíamos, porque a revelação é progressiva. É preciso com isso também dar a entender a quem pensaria muito depois de ouvir estas coisas e dizer, a Bíblia, como é que você está a falar? Tudo está na Bíblia. Eu quero assumir. A maioria das coisas estão na Bíblia, os homens nem sabem. E ainda vou acrescentar, o Espírito disse certas coisas, mas ele não fala nem hebreu, nem grego, nem português. O que o Espírito fala é a língua de Deus, e da língua de Deus veio a compreensão. Esta compreensão do que Deus disse passou a ser hebreu e grego. Entendido isso, o Espírito que falou, quando chega a nós temos maior e melhor compreensão do que está escrito hoje em hebraico ou grego ou mesmo português ou qualquer outra língua, do que a base da leitura. Sendo assim, o entendimento da palavra não parte de uma leitura ou de uma interpretação particular, ainda que seja tal interpretação hermeneuticamente correta. O que é correto é ouvir o Espírito nos mostrar o que realmente queria dizer com aquelas Escrituras. Não que as Escrituras não tenham valor, as Escrituras têm grande valor, mas é só quando descem ao coração, porque com o coração se crê para a justiça e vê, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é só uma questão de leitura, é uma questão de ter fé. E a fé é um dom que vem do Espírito que deu a Escritura. Isto é palavra profunda, mas onde puderes ou enquanto podes, preste muita atenção nestes trechos e compreenda que não é a letra, mas o Espírito. Então, começa-se sempre da leitura ou da Bíblia. É preciso desenvolver para a conexão com o próprio Espírito, pedir compreensão, pedir ilustração, pedir, digamos, entendimento. Daí virá a graça. E a melhor coisa para se dizer hoje é: todos estes homens que escreveram, não é, que nos revelaram as Escrituras, as palavras que Deus disse, eles não tinham Bíblia. Todos estes homens não tinham Bíblia, mas o conjunto de todos eles terem tido contato com Deus, o Espírito, não é a sua informação, trouxe a Bíblia. É verdade que a Bíblia é a palavra de Deus. O que agora é importante é que conheçamos a palavra de Deus não na letra, mas no Espírito. Começamos pela letra, que todo homem tem acesso, e depois vamos ao encontro pela meditação e a oração da voz de Deus, da palavra que Deus diz para nós em particular e da compreensão do propósito pelo qual nós nascemos, porque a Bíblia é para nos levar a esta dimensão. Dito isto, nós temos algum caminho para progredir entendendo Moisés aqui. Lembra-te que Moisés não lia na Bíblia para ouvir ou compreender o que Deus diz ou quer. Moisés
tinha que se encontrar com Deus mesmo. Moisés tinha que orar, tinha que se colocar ali na expectativa, não é? Depois de buscar a face do Senhor. Simplesmente com a digressão de Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, como se apresentou Deus na sarça ardente, lá onde começou o chamado dele. Com esta referência, nós podemos nos aproximar de Deus e termos alguma, digamos, visão, porque estes, Abraão, Isaac e Jacó, deixaram a sua história, mostraram alguma coisa que se tornou a cultura judaica, mesmo indo para o Egito e depois sair para estabelecer melhor a nação que é esta nação israelita conhecida. Mas Moisés estava a liderar este povo no êxodo. Este povo no êxodo, não é, tem muitas características do Egito, tem tantas características do Egito que estava a ser difícil ouvirem e compreenderem. Estava a ser difícil para eles adaptarem-se, não é, ao propósito pelo qual Deus lhes chamou. E por que força? O potencial que eles tinham de se sujeitar a Faraó, o potencial que eles tinham de voltar para o Egito, o potencial que eles tinham de rebelar-se contra as ordens que Moisés trazia, vindas de Deus, porque tinham potencial quase que constantemente, enquanto viam alguma situação desafiadora, iam não desafiar a autoridade de Moisés. Isso foi gerando muitos atritos, muitos conflitos entre eles, e o que veio a seguir é que chegaram neste lugar, contenderam por causa da água. Esta não é a primeira vez, porque este povo foi contendendo com Moisés e contendeu várias vezes, mesmo depois de ter visto tantos sinais que o Senhor havia feito no Egito e em vários outros lugares. A parte importante aqui é despertá-lo no sentido de este povo, mesmo com a nuvem do Senhor sobre eles, mesmo com a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite presente, eles sempre tinham alguma contenda. Não é? Isto é comum dos seres humanos. Mas aqui vai Moisés, então, chegam neste lugar, não é? Que foi chamado, denominado Meribá, por causa de ser o lugar do conflito. A verdade é que chegaram ao deserto de Zin, no mês primeiro. O povo ficou em Cádiz e Miriam morreu ali e foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. É muito complicado. Congregaram-se contra, não foram para lá para pedir. Repare, só porque têm algum potencial, já determinaram o que vão fazer contra Moisés e contenderam com Moisés, dizendo: antes tivéssemos expirado ou morrido, não é, quando morreram os nossos irmãos perante o Senhor. Isto foi já numa outra contenda. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. É importante afirmar aqui que o povo de Israel clamou ao Senhor para sair do Egito, mas postos aqui, perguntam por que nos tiraram do Egito. Esta coisa era tão repetida, tão forçosa, tão frustrante para Moisés, que também perdeu, não é, o controle das circunstâncias. Deus respondeu a Moisés e disse: vai, fala para a rocha. Uma vez, não é, também por causa de água, Deus havia instruído a Moisés para bater na rocha, representando isso
não é? A crucificação, a violência que Jesus sofreria dos homens para, de uma vez por todas, salvar a raça humana. Então, já passou aquela vez, já foi crucificado, já sofreu com a vara, já sofreu com um madeiro. A partir dali, é só falar. Se falares para a rocha, vai te dar água. E o Senhor instruiu a Moisés claramente. Vai, congrega o povo, vai até a rocha, que representa Cristo, como diz Romanos, e fala para ela, a rocha vos dará água. Mas Moisés, ele tem potencial para bater na rocha. Moisés, não é? Tem um coração e o coração dele está afetado pela rebeldia e pelas ações dos filhos de Israel. Deus não disse, discuta com eles, lhes responda na mesma proporção. Disse, vai e fala à rocha, e a rocha dará água. Eu vou resolver o problema deste povo. Moisés está marcado. É que eles estão a me ver como se fosse alguém que não pode fazer nada. Estão a olhar para mim como alguém que só está a andar, não está a resolver o problema. Então ali, a consciência natural do homem apela para o seu potencial, não apela para a graça de Deus, não apela para a dependência do Deus que falou. Mesmo que a instrução é fala, a tradição começa a vir ao de cima, porque eu já tinha feito. Uma vez eu já fiz, uma vez eu bati na rocha e Moisés vai para lá, bate na rocha. E a Bíblia diz, bate 2 vezes na rocha e saíram muitas águas. Mesmo que o milagre aconteceu, o propósito não era esse. A parte da água faz parte do propósito, mas o propósito aqui é profetizar o Cristo, que só dirigindo-nos a Ele, não é? Em oração, só invocando o seu nome, a salvação viria, porque este é o nome que nos foi dado. Mas Moisés, naquela hora, perdeu o controle das coisas e bateu 2 vezes. Isto viria a interromper a sua jornada para a terra prometida. Daquele lugar, Deus disse, vocês não creram em mim, não vão entrar na terra prometida. E cumpriu-se como Deus falou. Eu só queria despertar a cada um de nós. Todos nós temos potencial para fazer certas coisas. E algumas até aparentam ser boas, mas não faz parte do propósito. Por que vamos ficar aquém daquilo que Deus deseja de nós? Por que ficaríamos longe da graça de Deus se Deus deseja nos dar abundância, nos fazer muito bem? Vamos sujeitar o potencial ao propósito. Porque um homem que perdeu também a vida muito cedo é Sansão, porque tinha potencial, não é? A força que Deus colocou nele, a graça. Ele tinha tanto potencial que não havia mais os conselhos. Os pais dele disseram, não vai casar com uma filistia. Ele disse, essa é a que eu gosto. E por que você vai ficar com alguém que depois vai te vender? Por quê? Não é porque alguém se deita contigo que não te pode vender. As pessoas são diferentes. Só ser não é de boa aparência não quer dizer ter bom coração. Só ter algum dinheiro não quer dizer amar ou cuidar. Não é por aí. Você tem potencial de se relacionar. Vai se relacionar com alguém que é do propósito. Porque se usar o teu potencial em mau relacionamento, terminas vendido pela pessoa que pensas que te ama. Porque Dalila vendeu literalmente a Sansão, a custo da intimidade que eles tinham. A custo da intimidade. Mas não só essa, a tal mulher com quem ele esteve anteriormente vendeu o seu enigma para apresentar aos filisteus. Isto não é, gerou muita amargura sobre Sansão. Eu daria N passos mais. Importa saber que Deus disse, fala para a rocha. O propósito é falar e a água vir à base do falar. Não é a base de martelar. Não é a base da violência. Não é com ameaças. Fala. Não é com decretos ou rebeldes. Não é este o decreto que eu quero.
Sujeita o teu potencial ao propósito, porque Deus quer te fazer bem. Deus quer nos fazer bem. Todos nós devemos orar para compreender o que Deus deseja hoje, aqui e agora. Mesmo que não está em letras diretamente, a partir da mesma Bíblia, meditando, virá o reflexo e o entendimento de alguma coisa que Deus espera de nós. Porque enquanto meditamos, Deus dá a revelação da sua vontade individual. Virá então a palavra rema, porque logos não basta para caminharmos nesta vida. Tem que vir a rema, e a rema é uma necessidade agora. A rema é quando Deus vai falar diretamente. A palavra sai da letra e fica viva, então nos mostra o caminho na nossa presente condição. Se Moisés falasse só naquele dia, teria chegado à terra prometida, mas não conseguiu falar, a ira lhe controlou e ele agiu fora do propósito porque tinha potencial. Eu e você já escolhemos, aprendemos com esse homem de Deus que aquilo não se vai repetir. Vamos sujeitar o nosso potencial ao propósito de Deus. Enquanto fazes isso, Deus te abençoe muito. Amém. Este é o espaço da Espada do Espírito em ação. Jesus Cristo salva, cura, liberta, abençoa, batiza com o Espírito Santo, com fogo e muito mais. Jesus Cristo é a solução para toda a humanidade. Para mais informações, contacte os terminais telefónicos 945 71 68 75 997 08 3300. O nosso WhatsApp 945 71 68 75. Website www.giftsabino.com. E-mail igrejaee@gmail.com. Facebook, Instagram, Twitter e EEINTL. Caixa Postal 374. Espaço da Espada do Espírito em ação. Amado, temos sempre um momento, um espaço para começar alguma coisa com o Senhor Jesus. Especialmente começar a ter respostas acerca do porquê estamos neste mundo. Diga: Senhor Jesus, eu te convido a entrar na minha vida e no meu coração para me encaminhar ao propósito pelo qual eu vim a este mundo. Eu me arrependo da vida que levei até agora, sem fé. Salva-me da presente geração. Perdoa-me de cada pecado e purifica-me com teu sangue precioso. Hoje eu te aceito como único e suficiente Senhor da minha vida e Salvador da minha alma. Eu te agradeço por me aceitares. Te agradeço pelo perdão e pela salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No lugar em que te encontras, coloca-te em posição de rendição. Vamos declarar palavras da parte do Senhor. Pai, te exaltamos e te glorificamos pela tua bondade e pelo teu amor sobre cada um de nós. Ao que começou a jornada agora, Senhor, assista-o com graça e força para que siga o seu caminho e Deus termine bem. Oro, Deus, por todo aquele que está acamado nesta hora. Decreto a cura pelas chagas do Senhor Jesus. O Senhor Jesus te cura, receba a cura por esta palavra em nome de Jesus Cristo. Levanta do leito, sê livre em nome de Jesus. Tudo que é prisão na tua vida, eu quebro agora no poder e na autoridade de Cristo. Tal cadeia cai no nome de Jesus Cristo. Receba a bênção no teu negócio e nos teus afazeres. No teu lar, receba espírito de paz, de reconciliação e de unidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te vejo livre e abençoado. Regozija-te. Eu me despeço agora. Este é o apóstolo Gift Sabino te fazendo lembrar que o inimigo foi derrotado. Jesus Cristo está exaltado. Brevemente vem. Até amanhã. Amém e amém. Este é o espaço da Espada do Espírito em ação. Jesus Cristo salva, cura, liberta, abençoa, batiza com o Espírito Santo, com fogo e muito mais. Jesus Cristo é a solução para toda a humanidade.
Para mais informações, contactos terminais telefónicos 945 71 68 75 997 08 33 00. O nosso WhatsApp 945 71 68 75. Website www.giftsabino.com. E-mail igrejaee@gmail.com. Facebook, Instagram, Twitter IEEINTL. Caixa Postal 374. Espaço da Espada do Espírito em Ação.